castelos foram, ao longo de séculos, parte integrante da paisagem portuguesa. Seja em meios urbanos ou rurais, arruinados ou não, os castelos fazem parte da nossa matriz cultural e servem como testemunhos da história e do passar do tempo. Por isso, neste vídeo, vamos analisar a evolução dos castelos portugueses, desde as suas origens até ao seu declínio. Antes de começarmos, não se esqueçam de fazer like e subscrever. O castelo português nasceu dentro do contexto da Reconquista durante o século IX, como estratégia de organização e defesa do território e da população. Este processo chama-se encastelamento. Deste encastelamento resultaram dois tipos de castelo, o castelo roqueiro e o castelo condal. Estes primeiros castelos eram bastante simples e ainda desprovidos da maioria das características que hoje associamos com os castelos, como ameias ou as torres de menagem, e já quase nada resta deles. Os castelos roqueiros eram principalmente iniciativa comunitária e eram construídos em zonas altas, geralmente aproveitando afloramentos rochosos, daí o nome roqueiro, tirando partido da topografia do terreno envolvente. Um dos raros exemplos sobreviventes de um castelo roqueiro é o chamado Castelejo de Dom Segnando, no Castelo de Penela. Este sobreviveu, pois foi mais tarde transformado na torre de menagem do Castelo Romano-Gótico de Penela. Os castelos roqueiros eram estruturas muito rudimentares, compostos por pequenas cercas de muralhas irregulares feitas em materiais modestos e de baixa qualidade. Não tinham torres, ameias ou parapeitos, ou seja, para além dos muros que separavam sitiantes de sitiados, eram desprovidos de outros mecanismos de defesa. Já os castelos condais, como a primeira versão do Castelo de Guimarães, eram construções mais sofisticadas e regulares, realizadas com melhores técnicas e materiais. Dos castelos roqueiros e condais já pouco resta. Com a evolução das técnicas de guerra, estes castelos tornaram-se obsoletos, pois já não respondiam às necessidades de quem os defendia. É principalmente a partir do século XII que os castelos portugueses deram um salto tecnológico com o aparecimento do chamado castelo românico. Este salto deu-se principalmente pelo contributo das ordens monástico-militares como os templários ou os hospitalários. A Ordem do Templo foi a que mais contribuiu para a modernização dos castelos portugueses. O castelo português do século XII e XIII era concebido sobretudo para resistir aos cercos inimigos. A isto chama-se defesa passiva. O castelo funcionava como um último reduto onde se era possível recolher em caso de ataque. Em 1156, Gualdim Pais voltou a Portugal depois de 5 anos de cruzada na Terra Santa, tornando-se mestre da ordem do nosso território. Com ele, Gualdim Pais trouxe um conjunto de inovações que ele tinha conhecido na Galileia: a Torre de Menagem, o Alambor e o Ordício. A Torre de Menagem era a principal torre do castelo, geralmente construída de forma isolada dentro da zona muralhada. O seu nome vem da cerimónia de homenagem, ou homenagem, durante o qual era expressa a vassalagem a um senhor. A torre era por isso um símbolo de vassalagem da sociedade feudal. Em termos militares, a Torre de Menagem funcionava como o último reduto dentro do próprio castelo, daí estar normalmente isolada das muralhas. Não havia porta ao nível do chão. O acesso ao seu interior fazia-se através de uma escada ou ponte de madeira que levava a uma porta rasgada a vários metros acima do solo. Em caso de ataque, estas escadas eram retiradas através do interior. A primeira torre de menagem portuguesa é a do Castelo de Tomar, à qual seguiram as de Pombal, Almorol, Penas Roias, Longroiva e Sor. Dos castelos templários, as torres de menagem disseminaram-se à restante arquitetura militar portuguesa, tornando-se indispensáveis, pelo menos até ao Renascimento. A segunda inovação introduzida pelos templários foi o alambor. O mais arrojado construído pelos templários foi o de Tomar e circundava todo o recinto. O alambor é uma rampa na base dos muros e torres. Além de conferir maior estabilidade aos muros, o alambor diminuía os ângulos mortos e dificultava a aproximação do inimigo à base das muralhas com engenhos de guerra, como por exemplo as torres de assalto, ou em operações de sapo e minagem. Como eram feitos em madeira, hoje já não existe nenhum exemplo de ordício em Portugal. No entanto, por exemplo, na torre de menagem do Castelo de Longroiva ainda é possível ver os buracos de encaixe de um ordício de madeira. O ordício era uma galeria ou passadiço saliente construído no topo das muralhas e torres. Além de proteger os sitiados, o ordício permitia o despejo e o tiro vertical sobre os inimigos que se aproximavam da base dos muros. Outras características do castelo românico eram as suas duas portas, uma principal e outra mais discreta, a chamada Porta da Traição, e os adarves, que eram parapeitos no topo das muralhas e permitiam a circulação de quem defendia o castelo. Há que também não esquecer as contribuições da arquitetura militar islâmica, presente principalmente no sul do território, como as torres albarrãs e as portas em cotovelo. É no século XIII, durante o reinado de Dom Afonso III e principalmente no de Dom Dinis, que o castelo português evoluiu para o chamado Castelo Gótico. A principal característica do castelo gótico é a passagem de uma defesa passiva para uma defesa ativa. O castelo deixa apenas de suportar o assédio do inimigo e passa a poder contra-atacar de forma mais agressiva e eficiente. O castelo torna-se finalmente uma máquina de guerra completa. As torres de menagem deixam de estar isoladas no pátio de armas e deslocam-se para a cintura das muralhas, geralmente perto das portas, o que aumentava o poder de ataque do castelo. As muralhas tornaram-se mais largas e os torreões e cobelos multiplicaram-se. Os caminhos de ronda tornaram-se mais largos e seguros, muitas vezes agora contando com um murete de proteção. As portas passaram a estar mais bem defendidas com o enquadramento de 2 torreões em cada lado. As ameias tornaram-se mais largas e baixas,
por vezes rasgadas por seteiras. Os ordícios de madeira petrificaram-se, dando origem a balcões matacães, o que permitia tiro vertical sobre os sitiantes. O mais antigo é o do Castelo de Melgaço, datado de 1263, ainda durante o reinado de Dom Afonso III. Quando estes balcões eram corridos, chamavam-se machicolis. Junto às muralhas, durante o reinado de Dom Pedro I, surgem as chamadas barbacãs, pequenos muros construídos em frente às muralhas principais com o objetivo de as resguardar do ataque direto do inimigo e dificultar a sua aproximação. Ao contrário dos mestres construtores do castelo românico, anónimos dotados de conhecimento empírico, os mestres de obra dos castelos góticos eram profissionais especializados, e muitos quiseram deixar a sua marca e o seu nome para a posteridade através da epigrafia. Assim, conhecemos Mestre Galvo, um mouro que dirigiu as obras do castelo do Alandroal, Mestre Pero Vicente, do castelo de Albuquerque, Mestre Pero Abrolho, do castelo de Vieiros e Mestre Antão, do castelo de Estremoz. Nos finais do século XIV e ao longo do século XV, os castelos portugueses começaram a ganhar características residenciais que até aí, em regra geral, não tinham. Ao contrário dos seus congêneres do norte da Europa, os castelos portugueses tinham essencialmente funções militares. Mas caminhando para o final da Idade Média, muitos destes castelos começaram a converter-se em espaços residenciais. As torres de homenagem tornaram-se mais amplas, mais bem iluminadas e aquecidas por lareira. Tetos de madeira e abóbadas mais refinadas vão também aparecendo, tornando o espaço mais confortável. Quando não se habitava a torre de homenagem, construíam-se passos juntos das mesmas, como em Estremoz, onde ainda é possível ver os arrancos dos arcos em diafragma que suportavam o teto da sala grande, ou o exemplo mais acabado, como os passos novos construídos por Dom João I no Castelo de Leiria, onde já se nota um grande nível de conforto, com uma ala para o rei e outra para a rainha, latrinas e uma elegante lógia gótica aberta sobre a vila. Ao mesmo tempo que isto acontecia, lentamente as armas de fogo iam-se difundindo. O advento da pirobalística iria ter um profundo impacto nos castelos e na arquitetura militar. Mas isso já é tema para outro vídeo.